Morning! Bem-vindos ao Chá com Deus dessa quinta-feira. Seja muito bem-vindo. Se você tiver sua Bíblia física, pegue a sua Bíblia, abra no capítulo 14, segundo o Evangelho de Lucas. Se você não tem uma Bíblia física, eu te encorajo nesse mês de janeiro a comprar e a tomar a decisão de ler a Bíblia nesse ano de 2026. Se tem algum amigo, alguma amiga que você está orando para que ele encontre Jesus, para que ele leia a Bíblia, agora é a hora de você enviar esse devocional para ele se encorajar de ler a Bíblia. Amém? O capítulo 14, segundo o Evangelho de Lucas, é um capítulo que ele requer um pouco mais de meditação, ele requer um pouco mais de entendimento da palavra de Deus. Por quê? Porque ele traz alguns confrontos. É um capítulo de confronto em relação a quando a gente olha sobre, como que eu posso trazer aqui para vocês? Quando a gente olha a lista dos nossos convidados somente de acordo com o poder que eles exercem aqui na Terra. E o capítulo 14 ele vai trazer exatamente um lugar, né, que é aquela frase que a gente escuta muito: os humilhados serão exaltados. É desse capítulo que nós podemos tirar essa revelação da palavra de Deus, amém? E vai trazer sobre o peso e o preço do discipulado, de seguir Jesus. E muitas vezes, quando nós pensamos no preço de caminhar com Cristo, usamos a balança da nossa mente. Então ficamos com medo de perder aquilo que a gente nem sabe o que significa. Porque a verdade é, Jesus, ele transforma as nossas vidas. Ele muda as nossas estruturas. Ele reorganiza mesas. Ele remove, sim, pessoas, hábitos e caminhos, não por crueldade, mas porque tudo que ele tira é aquilo que nos afasta do plano original de Deus. Ele faz assim comigo e ele vai fazer assim com você, se você escolher viver a palavra de Deus. Por isso, não sofra por antecipação. Esse processo do preço do discipulado não é algo que controlamos, não é algo que conhecemos, porque somente Ele, que é Deus, conhece o plano completo da minha vida e da sua vida. Amém? Uma das revelações mais lindas de Lucas 14 é que o convite do reino é para todos. Na parábola do grande banquete, os convidados certos, entre aspas, recusam. E então o senhor da casa manda chamar. Ele pede para o servo dele chamar os pobres, os cegos, os coxos, os esquecidos, e os improváveis entram naquele banquete. Ou seja, os excluídos são incluídos. Por quê? Porque o reino não discrimina, o reino acolhe. E Jesus, ele é claro quando ele fala do preço do discipulado. Ele não suaviza o chamado, ele afirma: o discipulado tem um preço inegociável. Muitas vezes, nós, quando estamos num processo de discipulado, nós queremos viver o cristianismo da conveniência. Nós queremos ver o cristianismo daquilo que só nos agrada. Nós não queremos ver o lado do cristianismo que é o preço do discipulado. No versículo 33 do capítulo 14, a palavra nos ensina o seguinte, que diz assim: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Renunciar não é perder tudo. Renunciar é entregar o controle, e a gente confunde isso. E aqui eu quero falar especialmente com você, mulher. Quanto tempo você passa tentando controlar tudo, achando que você é insubstituível, vivendo cansada de todas as coisas? Quando você entender que o controle da sua vida, assim como é da minha vida, e quando eu falo isso para você, eu estou falando para mim, e não é nosso esse controle, o cansaço diminui, a ansiedade baixa e a confiança cresce. Amar Deus acima de todas as coisas é o que Jesus ele fala em Lucas 14, 26. Que olha só o que ele fala: se alguém vem a mim e ama pai, mãe, filhos, esposa
ou a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aqui não é sobre esquecer da família, mas é sobre priorizar Jesus. Então, esse é o convite do capítulo 14, e essa é a pergunta final para o seu dia. Você tem amado mais Deus? Você tem priorizado mais Deus? Ou você está vivendo a fé conveniente, o cristianismo confortável, adiando decisões e fazendo uma religiosidade seletiva? Hoje o convite é inverter isso. Fé não é conveniência. Santificação não é só conforto. Relacionamento com Deus não é controle, é confiança, para que você de fato viva o que está no versículo 35, lado B. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E ouvir o que, Elaine? A direção, a palavra de Deus que vem da Bíblia. Pense sobre isso, medite sobre isso e priorize Deus na sua vida. Enquanto eu e você não priorizarmos Deus, a gente vai continuar correndo atrás do rabo e se cansando, investindo tempo e dinheiro em mais ferramentas humanas. Amém? Fique com Deus e eu te vejo amanhã para entrarmos no capítulo 15, segundo o Evangelho de Lucas. Fiquem com Deus e na paz dele.